Vamos abrir nossas Bíblias, nessa passagem que já foi lida, na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta dele, no capítulo 1, a gente vai ver do verso 5 ao verso 10. Nós estamos, vocês que estão chegando agora, né, nós estamos numa série de mensagens, né, sobre a saúde da igreja, e vários temas irão ser abordados nesse processo, né? Então, nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui na igreja, né? Hoje é o dia do Senhor, estamos na casa do Senhor para louvar, adorar e aprender do Senhor. Você que está nos assistindo pelas plataformas digitais, que receba também, né, que seja abençoado pela ministração da palavra de Deus. E vocês que vieram de mais longe, né, bem longe, tem uns que vieram dos Estados Unidos para cá, né? A família do Cláudio já está aqui conosco, nós ficamos orando por vocês, a igreja acompanhou todo esse processo de vocês em oração, né? O Felipe também, que estava trabalhando distante, está aqui conosco, obrigado pela presença de vocês, o carinho que vocês têm por esse lugar, e nós também temos muitos carinhos por vocês, vocês são especiais. Então, nessa série de mensagens, a gente já falou sobre muita coisa, sobre saúde espiritual e remédios espirituais. Mas também nós estamos agora entendendo que existe venenos, né? Coisas que afetam nossa vida espiritual e que precisam ser combatidas. Então, nesse período, nós estaremos trabalhando, né, nessa linha, né, de identificar para se proteger, né, para combater, para não ter que tomar um remédio, melhor nem se permitir. Acho que não está passando. Deve ser o principado da tecnologia que está. Então, passa a próxima tela. Enquanto estamos lá, vamos fazer a leitura, aproveitar esse tempo. Então, 2 Timóteo, o livro é a carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, tá, do verso 5 ao verso 10. Tá, deixa eu testar aqui, Robert. Para trás e para frente. Tá passando. Obrigadão. Isso é o Robert que me salva dessas horas aí, gente. Bem, então, a saúde espiritual da igreja que estamos trabalhando. Então, vamos fazer a nossa leitura. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, do que ele acabou de falar, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém. Vamos orar. Pai amado Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra que foi lida. Essa Tua palavra que é inerrante, Pai amado. É a autoridade sobre nossas vidas. Cremos, Senhor, que é a Tua palavra. E não entendemos, Senhor, essa leitura, essa passagem da Tua palavra, não sabemos
do que está se tratando, Pai amado. E também ainda não entendemos qual a relevância dela, Senhor, para nossas vidas no século em que vivemos. Não somos judeus, nós não estávamos lá, não entendemos essa situação, mas te pedimos que Teu Espírito Santo venha esclarecer isso, iluminando a nossa mente e o coração, para entendermos, Senhor, a Tua palavra e qual o desafio, Senhor, qual é o encorajamento, qual é a exortação que o Senhor quer trazer aos nossos corações nessa manhã. Nos tira, Senhor, nos livra, na verdade, de toda a distração da mente, do celular e de problemas que não poderemos resolver agora, Pai. Mas que possamos focar a mente e o coração na Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: não viva com medo, viva o Evangelho. Então, já perceberam que esse veneno, né, que precisamos evitar é o medo. A gente vai entender de que medo se trata. A imagem que vocês estão vendo aí na tela é uma imagem, uma gravura sobre Vivian Perpétua e Felicidade. São mártires, né? A Vivian Perpétua é a filha de um prefeito de Cartago. Isso foi em 2003, ano do Senhor. Logo, Cartago é a atual Tunísia hoje. Cartago ficava no norte da África e fazia parte do Império Romano. Vivian Perpétua, e eu vou me referir a ela somente como Perpétua, como ela é mais conhecida, ela escreveu um diário, né? E esse diário atravessou 20 séculos. Por isso que nós conhecemos muito da vida dela. Ela tinha uma criada chamada Felicidade. E elas duas se converteram ao Evangelho. Só que o imperador Sétimo Severo, naquela época, ele não queria o crescimento do cristianismo. Então, ele escreveu um édito imperial proibindo as pessoas de se batizarem. Só que esse pessoal se reuniu escondido. E aí foram pegos, estavam presos, acabaram sendo batizados mesmo dentro da prisão pelos outros irmãos que estavam lá, os líderes religiosos do cristianismo. E Perpétua tinha um bebê, né? E que ela ainda estava amamentando. E Felicidade, a sua criada, estava grávida de 8 meses. E elas foram condenadas a ser jogadas na arena, no anfiteatro ou no coliseu, como queiram chamar, ser jogado às feras. O que poderia livrar Perpétua dessa condenação? Ela adorar o imperador, negar a Cristo, o caminho, e adorar o imperador. Só que ela não fez isso. O diário de Perpétua, ele relata que o próprio pai, que era prefeito lá de Cartago, foi lá onde ela estava presa, na masmorra, e levando o filhinho dela, tentando emocionalmente fazer ela desistir do caminho, negar a Cristo, né? E por ele mesmo, já idoso e precisando dela. Mas ela não fez isso porque ela amava muito o Senhor e preferiu ficar lá. Felicidade, a sua criada, por sua vez, junto lá as pessoas estavam orando para que o filho dela nascesse antes do dia da execução, que seria no dia do aniversário do filho do imperador. Porque ela não se achava digna dos irmãos delas que serviam ao Senhor fossem jogados às feras, mortos, e ela ficasse impune. Não totalmente impune. Depois que ela tivesse o filho, ela seria jogada. Porque havia uma lei também que mulheres grávidas não podiam ser jogadas lá na arena. Por fim, resumindo a história, elas não desistiram, foram lançadas na arena e uma vaca selvagem iria matá-las. Uma ironia trágica do imperador de que ela, como mulheres, deviam ser mortas por uma fêmea selvagem. Só que a vaca não conseguiu matá-las.
sendo então necessário que os gladiadores depois matassem elas com espada. O Diário de Perpétua relata que a Felicidade ainda estava descendo o leite dos seus seios, porque ela tinha tido filho 2 dias antes da execução. As pessoas que Sétimo Severo mandava para lá, ele queria reduzir, queria aniquilar o cristianismo. Interessante que, passado mais de 20 séculos, essa história chega a nós. O que prova que a fidelidade a Deus e a sua palavra não podem ser impedidos. Esse texto que nós acabamos de ler nos leva ao encorajamento de viver segundo o Evangelho de Cristo, sendo firmes em nossas convicções, servindo a Igreja de Cristo, mesmo que tenhamos que sofrer para isso. O que estava acontecendo naquele período, início do 2º século? O apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, ele estava escrevendo da masmorra Marmetina. Isso não existe lá em Roma, pode ser visitado, que foi a sua segunda prisão em Roma, onde ele sairia para ser decapitado. Por ser cidadão, Eusébio de Cesareia, referindo-se a Dionísio de Corinto, ele relata que tanto o apóstolo Pedro como Paulo foram martirizados no mesmo período. Só que Paulo, por ser judeu, e a pedido dele, conforme a tradição nos conta, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o Senhor e Salvador dele. Paulo já teve privilégios. Por ser cidadão romano, foi decapitado. Eu não sei até que ponto é o privilégio romano, mas ele foi decapitado nesse mesmo período, conforme a tradição, e Eusébio de Cesareia, que foi um historiador, que nos traz essas informações. Então, o imperador, antes disso, tudo isso combinou, porque o imperador Nero, quando Paulo estava preso, o imperador Nero, ele perseguiu os cristãos. Até então, nas mensagens que vocês já ouviram aqui, as perseguições eram de cunho apenas religioso pelos judeus, líderes judeus. Agora, o próprio imperador. E qual era o motivo? É porque os crentes, vamos chamá-los assim, os do caminho, eles não adoravam as divindades romanas e nem o próprio imperador, que se considerava uma divindade. Tanto que o imperador Nero prendeu Paulo por tantos motivos, mas o ápice de tudo isso foi um incêndio que teve em Roma, precisamente no dia 17 de julho do ano 64 da era cristã. Dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 foram consumidos pelas chamas. Apenas 4, e coincidentemente, esses 4 bairros aí, tinha a maioria de judeus, porque foi um estopim, para levar uma debandada, um efeito manada de antissemitismo. Logo, todos os judeus foram perseguidos, foram tomados suas casas, alguns iluminaram a cidade, porque foram feitas tochas humanas, outros foram jogados às feras, como foi feito com Perpétua e a Felicidade. Por quê? Porque eles não queriam negar a Deus. Então, eles foram mortos, perseguidos, e agora Paulo está na prisão. Todo esse cenário, além do que a igreja de Éfeso, que é a atual Turquia, era onde Timóteo estava, também estavam penetrando heresias. Esse caldeirão de situações, perseguição dos judeus, perseguição do imperador, heresias entrando na igreja, o líder maior, Paulo, estava encarcerado e estava condenado a ser decapitado. Tudo isso estava acontecendo simultaneamente, e essa carta chega a Timóteo, dizendo para ele: fica firme. Eu estou te mandando isso aqui para
te encorajar a não desistir. Então, conforme essa igreja recém-nascida, né? E Timóteo tinha também outra coisa que muita gente estava deixando de ir à igreja, com medo. Se você era descoberto que era amigo de Paulo, né, ou discípulo dele, ia ser perseguido. Então as pessoas começaram a não participar do culto público com medo, né, dessa situação. Bem, esse é o cenário em que essa carta chega a Timóteo. Então vamos ver o que Paulo está falando para Timóteo e entender se eu e você, e eu digo você de uma forma bem individual mesmo, não olhe para os outros. O que isso tem a ver com a gente? Qual a importância? Ou é mais uma mensagem coletiva e não é tão específica para mim? É isso que nós somos desafiados e pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos orientar. O que está acontecendo, em que atinge a gente nisso. Então, não viva com medo, viva o Evangelho. Como então nós podemos vencer o medo diante das perseguições por sermos crentes? Uma coisa que a gente pode fazer é manter viva o chamado de Deus. Vamos olhar novamente na nossa Bíblia, o verso 5, verso 6. Recordo-me da sua fé não fingida. Por que ele usa a expressão não fingida? Porque naquele período, na igreja de Éfeso e em muitas outras igrejas, existiam os que tinham aparência de piedade. A Perpétua, a filha do prefeito de Cartago, recebeu uma proposta do pai. Qual era? Minha filha, olha seu bebê, eu sou seu pai, já estou idoso, precisamos de você. Faz o seguinte, vai lá, é só jogar umas pedrinhas lá na pira, onde sobra o incenso para a imagem do imperador, e fala que você não vai mais servir esse caminho. Depois, você, às escondidas, serve a ele, né? Continua servindo a ele. Não precisa, é só para você se livrar, porque essa proposta é só para você, porque você é filha de um servidor público. A sua criada não tem a opção. Faça isso, ninguém vai nem saber que você está servindo a Cristo mesmo, é só para enrolar o imperador e você se livrar. Ela não aceitou tal proposta. Quando Paulo está falando que a fé não fingida, é porque existia uma fé fingida dentro da igreja, que eram aqueles que tinham aparência de piedade. Iam à igreja, participavam dos cultos, da liturgia, tudo isso, mas ainda não tinham um novo nascimento. Não, e a perseguição era um crivo, né, daqueles que de fato serviam ou não. Então, continuando, que ela fala que primeiro habitou em Lode. Lode era a avó de Timóteo, na sua mãe. Por isso é muito importante. Muitas pessoas que estão aqui na igreja tiveram a ajuda de suas avós, de suas mães, seus pais, né, professores de escola bíblica, e continuam firmes no Senhor. Isso foi o que aconteceu com Timóteo. No verso 6, Paulo diz assim, é por essa razão do que foi falado agora, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição da mão. A palavra reavivar, no original grego, traz a ideia de manter acesa a chama de uma fogueira. Aqui não está dizendo que Timóteo perdeu a fé. Ele está dizendo assim, reavivar é aquela fogueira que precisa fazer chamas altas e você joga mais palha. É esse sentido, é isso que ele está dizendo. Paulo estava estimulando e encorajando Timóteo a se fortalecer na fé, mesmo com Nero ativo na busca dos cristãos. O dom aqui falado é tanto a imposição de mão como ele, como ministro do Evangelho, era um jovem pastor, assim como Tito, né? Mas também o dom que cada crente tem ao se converter. Então, eu e você temos, no mínimo, um dom.
Por quê? Porque se nós nos convertemos ao Senhor, nascemos de novo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo concede dons conforme a sua vontade para o serviço. Ele capacita os crentes no serviço, né, do reino de Deus. É melhor dizer reino de Deus do que dizer igreja, senão a gente vai estar limitando aqui a igreja local, mas também a igreja local, com nossos dons, nossos talentos. Então, é sobre esse dom que ele está falando, ó. Deus o chamou para isso. É por essa razão que eu quero que você reavive esse dom, mediante a imposição de mão, que ele foi imposto a mão, né, para servir ali na igreja de Éfeso. Então, eu e você temos dons. Nós temos que saber quais são eles para que possamos usá-lo para servir o reino de Deus. E como podemos descobrir quais os dons que nós temos? Essa é a grande dúvida em muitas igrejas. Sim, mas qual é o meu dom? Se alguém viesse e dissesse para mim, ficaria mais fácil. Mas como é que a gente descobre o dom? Nós descobrimos o dom servindo. Isso é natural, vai se destacar em você. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, você precisa renovar, reacender constantemente a fé de servir a igreja de Cristo. E isso é para a gente também no nosso dia. Paulo já estava velho, preso, mas assim mesmo estava orientando o jovem pastor a continuar na fé. Aqui eu conversando com alguns amigos crentes, e eles já serviram na igreja por muito tempo. Foram professores de escola bíblica, trabalharam com crianças, adolescentes, foram líderes de jovem, tudo. Mas por algum motivo, aconteceu alguma coisa na igreja, com líderes, com pessoas, que desanimou, entristeceu, e eles desistiram. Eles ficaram magoados, com razão, pelo que aconteceu, e preferiram não se envolver muito na igreja. O único dom que não existe na igreja é o dom de assistir culto. Os outros dons, eles existem, servem. Dom de misericórdia, de liderança, de ensino. Então, Deus nos capacitou para servir a igreja. E capacitou essa igreja com dons que são preparados para o momento dessa igreja. Então, muita gente já desistiu. Mas só que a palavra de Deus diz, quando eu estiver velho, já aposentado, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não precisa, isso é para os jovens agora. Deixa eu dizer para você que já está nos 60 a mais. Não é para eles, não. Também é para eles e é para você. O que você deixou de servir? Todo o conhecimento que você carrega ao longo da sua vida de crente serve muito para os jovens, para os adolescentes. Onde você errou, nos oriente para que a gente não erre. Onde você acertou, nos estimule a continuar. Então, os dons da igreja, e Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, o mundo está se acabando. Isso aqui a gente aprende muito lá no APH, né, que é o atendimento pré-hospitalar, quando a gente vai numa ocorrência na rua, e uma pessoa caiu, foi atropelada, e a ambulância chegou, o bombeiro chegou, o pânico em volta, né? O mundo está se acabando. Faz isso, faz aquilo, leva para cá. O bombeiro, ele fica lá tranquilo, zen, fazendo a técnica, o protocolo, tudinho. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Que o mundo estava se acabando para o lado dele. Ele disse, te acalma e mantém firme o dom que há em ti. Prossegue, vai, fica firme. Você não é jovem demais para servir, não é velho demais para servir ao Senhor, mas você tem que servir. A coisa errada é não servir. Então, a palavra de Deus para Timóteo e para a gente hoje é, estamos servindo? Já sentei muito tempo nesses bancos. Então, a responsabilidade de manter a chama acesa é nossa. Precisamos manter essa chama acesa em todos os ambientes sociais em que vivemos. A igreja é um lugar seguro. A igreja é um lugar seguro, onde podemos exercer nossa fé
com os nossos irmãos, mas precisamos fazer isso em nossa família, emprego, escola, amigos. É bom estar aqui com vocês. É bom adorar, louvar. É um lugar seguro, um lugar bom para fazer isso. E não deixe de fazer isso, não. Mas os nossos dons não foram restritos à igreja local. Nós podemos ser assim também, lá no nosso ambiente de trabalho. Tem um ditado popular que diz que os navios ficam seguros nos portos, mas eles não foram feitos para isso. A luz tem que brilhar lá onde há trevas. Pessoas que estão em nosso redor, nosso campo social, precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ver o nosso testemunho. Como foi dito há pouco, o Márcio, quem foi lá no velório, cheio lá, muito cheio lá no cemitério, e o Márcio, com muita coragem, falou do amor de Cristo, né? E falou da salvação do seu filho, da sua própria salvação, e adorou a Deus naquele local. Ele brilhou a sua luz, não luz própria, mas o reflexo da luz de Cristo na vida dele. Por isso, uma forma de vencer o medo, por sermos crentes, e diante de perseguições, é manter vivo o chamado de Deus. E o chamado de Deus não está sendo só para Timóteo, é para eu e você também. Então, como podemos vencer o medo diante da perseguição por sermos crentes? Não tendo vergonha do Senhor. Não tendo vergonha do Senhor. Vamos dar uma lida lá no verso 7 e 8. Olha aí na sua Bíblia, ou no seu celular. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Em algumas traduções tem a palavra moderação e equilíbrio. A palavra equilíbrio é muito importante. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo, esse jovem pastor, ele era tímido, né? E ele vê um cenário na sua frente desolador. Paulo, seu mentor, o grande líder do cristianismo, preso, condenado à morte. O imperador Nero perseguindo todo mundo, né? Jogando na fogueira, crucificando. Ele tinha uma condenação chamada damatio ad bestias. Damatio significa condenado às feras. Quando você fala esse menino é danado, você diz que esse menino é damatio. Ele é condenado às feras. Era uma das formas, e essa forma foi que a gente viu, perpétua e felicidade, né? Deus não nos deu um espírito de covardia. Covardia a que Paulo se refere é a falta de coragem ou o comportamento de quem se deixa dominar pelo medo diante de um perigo, desafio ou dever. Às vezes, não sei se vocês já viram por aí, mas às vezes a gente passa nas feiras, eu já vi isso muito na feira do João Paulo, ou nas praças, um grupo de crentes evangelizando, né? E algumas vezes as pessoas têm até a vergonha alheia, porque eles cantam desafinado, muitas vezes, português não é lá para concurso, né? E é o crente que é mais formado, ele sabe todas as regras, né? Ele tem a dose exata para fazer, mas só tem uma grande diferença. Ele, com toda a limitação, tem mais coragem do que eu. Porque ele se expõe na maneira de falar em público, se expõe em expor a sua própria fé e com fidelidade, dentro das limitações deles, do pouco estudo, né, da falta de aula de canto. Eles estão lá louvando e adorando. A caixa de som, né, não muito boa, mas eles estão lá louvando. E muitas vezes nós somos muito mais capacitados. Não vamos lá ajudá-los, até criticamos, né? Eles não têm vergonha do Evangelho, eles não têm vergonha do seu Senhor. Temos fórmula certa para como fazer o evangelismo, mas não temos a coragem.
Não ter vergonha do Senhor é não ter medo de sofrer as consequências desse posicionamento. É quando você perde uma promoção ou até um emprego por não ter assinado um documento comprometedor para burlar o fisco. Não ter vergonha do Senhor é afirmar sua opinião baseada na Bíblia, mesmo que isso lhe exclua de um ciclo de amizades. Não ter vergonha do Senhor é fazer uma redação para o Enem ou uma monografia para a faculdade, mesmo que lhe traga sérias consequências por se manter reto diante do Senhor, contrariando uma ideologia progressiva e uma agenda woke. Muitas redações têm perdido pontos por causa de posicionamentos bíblicos. E vai ficando para trás, ficando para trás. Não pense que estamos romantizando as perseguições. Não. Só podemos conseguir manter um testemunho fiel, com poder, amor e equilíbrio, somente segundo o poder de Deus. Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Início da década de 60, lá na cidade de Cururupu, uma adolescente de 12 anos, ela, frequentando uma escola evangélica do local, ela se converteu ao Senhor, né? A minha sogra, dona Lindalva, mãe de Leila, ela me conta essa história muitas vezes. E essa menina se converteu, mas só que ela participava de uma religião em que ela tinha que desfilar aparamentada de anjo numa determinada procissão. Quando ela se converteu, ela disse que não queria mais fazer parte daquilo, por causa do entendimento que ela tinha agora das Escrituras. Foi um problema para a família, e principalmente para ela. Só que ela foi avisada pelos líderes daquela religião que os espíritos não gostaram e que ela ia sofrer consequências. Dona Lindalva, a minha sogra, ela disse que aquela menina de 12 anos começou a adoecer, começou a definhar, e assim foi, até que morreu. Aqueles espíritos cumpriram com o que diziam, né? Mataram ela porque ela não quis negar a Cristo. Ela não teve vergonha, ela não negou a Cristo. Isso lhe custou a vida, mas Cristo lhe honrou, dando-lhe a vida eterna. Talvez as perseguições não sejam como de Nero, talvez as perseguições não sejam como o norte da África. Nossas perseguições aqui em São Luís estão mais no campo ideológico. Você está agora com medo de falar nas redes sociais, por causa da patrulha dos mimizentos. Você tem medo de falar no círculo de amizade do serviço, porque há todo um confronto. Estamos na época da tolerância. Vamos tolerar todas as religiões. Não vamos tolerar o Evangelho. Era isso que estava acontecendo na época de Timóteo. E temos muitos mártires espalhados pelo mundo, mas que não retrocedem. Eles se mantêm firmes no Senhor. E o Senhor tem os sustentado. Se tivermos que ter vergonha de alguma coisa, é a vergonha de, por muito menos, negar a nossa fé para sermos aceitos por um determinado grupo social. Deixar de ir para a igreja porque o pastor não me visita, porque o irmão falou alguma coisa que eu não gostei, porque o meu nome não foi mencionado. Vergonha é carregar uma lista de exigências pessoais que a igreja tem que atender, senão eu deixo de frequentá-la. Irmãos, o que estamos dispostos a enfrentar por amor a Cristo? Não vencemos a vergonha pela força da carne, mas pela graça que nos sustenta e nos dá coragem quando todos nos abandonam. Como vencer o medo diante das perseguições por sermos crentes? Confiando na graça de Cristo Jesus. Olhe na sua Bíblia, no seu celular, o verso 9 e 10. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação,
não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Algumas versões da Bíblia trazem essa expressão destruiu a morte, mas no original grego é isso mesmo, tomar impotente, ineficaz. A morte perdeu sua capacidade de ser o ponto final na vida humana. Nós temos muitos cemitérios, e ontem nós fomos visitar um, para nos lembrar que o salário do pecado é a morte. Nós temos a cruz e a tumba vazia, para nos lembrar da vida eterna. A palavra de Deus, ela nunca foi tão revelada como é revelada para nós hoje. Você tem o que Isaías não teve, o que Adão não teve, o que Paulo não teve. Nós temos a palavra de Deus completa em nossas mãos no nosso século. Então, muitos desses profetas nem viram cumprimento de promessa. Eles tinham fé, porque Deus disse que ia acontecer e aconteceria. Mas eles não viram acontecendo. Assim como eu e você não vimos Jesus na cruz. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, o judeu, quando Deus escolhe Abraão lá no Ur dos Caldeus, ele vai fazer uma nação, ele se revela essa nação que ele escolheu e passa a desenvolver. Essa revelação é progressiva, não foi dada assim, é isso, pronto, não. Mas existiam outras nações, eles não conheciam a Deus, mas tinham no seu coração o desejo de adoração. Por isso que adoravam tantas coisas. Então, é através dos judeus que vem a salvação. Porque a salvação vem do Senhor. E o Senhor, Deus, manda seu filho nascer lá na tribo de Judá, no primeiro século passado. Então, essa revelação, a que eles estão se falando aqui, e que foi manifesta agora, é Jesus Cristo. Essa graça foi dada. Então, os olhos não viram, o coração não perceberam, até que chegou o grande dia. Jesus Cristo encarnado. O próprio Deus agora anda entre os homens humanos. Ele se torna um humano, ele se torna carne e habita entre nós. Mas não com pecado, pelo contrário, cheio de graça e de verdade. E é através deles que nós podemos ver Deus. Né? Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Então nós temos o cemitério, mas também temos a tumba e a cruz vazia. Por isso Paulo pede a Timóteo para ele ser forte, não em si mesmo, enfrentando os outros com força humana, mas de que seja fortalecido interiormente por meio da graça que está em Cristo Jesus. Isso significa que Timóteo deve procurar recursos para o seu ministério, não em sua própria natureza, mas em Cristo. Não dependemos da graça somente para a salvação, mas também para o serviço. A Bíblia nos mostra duas faces da eternidade, céu e inferno. Os que estão em Cristo passaram da condenação eterna, que é o distanciamento absoluto de Deus, para a vida eterna, que é viver na presença de Deus. A palavra morte, que é mencionada já em Gênesis, ela tem 3 sentidos. E todos os 3 sentidos têm a ver com separação. Morrer fisicamente, morrer espiritualmente e morrer eternamente. Tudo é separação. Adão pecou, foi separado de Deus, foi afastado, tirado do jardim. Ele progressivamente estava caminhando para a morte até que morreu fisicamente. E só tem a morte eterna, que é o distanciamento absoluto de Deus. Nunca um ser humano, porque Deus é onipotente, experimentou essa sensação. Tanto que a segunda morte, até o inferno será lançado na segunda morte. Porque ali não terá mais oportunidade de presença de Deus para ele. Temos que entender que Deus não é o ar. O ar ocupa lugares vazios.
Deus é onipresente porque Ele está em todos os lugares, e se Ele não quiser estar num lugar, Ele não estará. Ele é soberano. Então, a morte, ela tem esses três sentidos. Morte física, que nós conhecemos bastante. A morte espiritual, que as pessoas que estão nela nem se dão conta que estão mortos espiritualmente. Mas vai chegar um dia da morte eterna. Por isso que Jesus Cristo era o único capaz do plano de salvação e de redenção. Por quê? Porque Ele agora era homem, mas também Deus. O homem não é eterno, Deus é eterno. Nós passamos para a eternidade, ou em algum momento nós nascemos, aceitamos a Jesus, então a gente vai ter uma vida eterna. Mas no sentido que a gente tem um marco zero. Deus não. Então, se é uma culpa eterna, a morte eterna, só um eterno para pagar uma dívida eterna. Por isso que só Jesus poderia fazer isso. Então, vivemos em tempos difíceis. A polarização no campo político tem arrastado os líderes religiosos e tem colocado a imagem da igreja em xeque. Aquelas confusões que estavam no tempo de Timóteo, a gente vai ver as confusões que estão no nosso tempo. A banalização da vida humana. Crianças, idosos, mulheres têm sido violentamente mortos. Um número cada vez maior de jovens dependentes químicos e seduzidos pelo crime. Não há amor e respeito pela vida. Há igrejas que precisam de permissão do tráfico para funcionarem. O encorajamento de Paulo para Timóteo serve para nós hoje, ficarmos firmes e fiéis a Jesus Cristo nesses dias terríveis. Vimos que o Evangelho é a boa nova da salvação, prometida desde a eternidade e concretizada na história de Cristo, que é oferecido pela fé. A nossa primeira responsabilidade reside na comunicação do Evangelho, fazendo uso de velhos métodos ou procurando novos caminhos para torná-lo conhecido por todo o mundo. Se assim procedermos, certamente sofreremos por ele, já que o autêntico Evangelho nunca foi popular. Ele humilha muito o pecador. E se somos chamados a sofrer pelo Evangelho, somos tentados, lembre disso, se somos chamados a sofrer pelo Evangelho, somos tentados a adaptá-lo, a eliminar aqueles elementos que ofendem e provocam oposição, a silenciar as notas que ferem os sensíveis ouvidos modernos. Devemos resistir a essa tentação. Hoje não se fala mais de inferno, não se fala mais de pecado, de condenação em muitas igrejas, porque não é um assunto agradável, não é um assunto que a geração moderna quer ouvir. Dizer que alguém vai para o inferno, dizer que alguém vai ficar distante de Deus pela eternidade, é muito ofensivo. E é para ser, porque nossos pecados ofendem a Deus. A condenação ao inferno, a morte eterna, aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, não serão salvos da condenação eterna, não irão para o céu, não estarão com Deus. Essa é uma verdade bíblica, ainda que isso doa em alguns ouvidos. A pergunta, e a difícil pergunta, e o desafio é, precisamos de muita coragem para dizer para um membro da minha família que se ele não aceitar Jesus como Salvador, ele vai para o inferno. E dizer para ele que ele é pecador, que ele é escravo do pecado, se ele não se sente assim. Eu nunca passei por escravidão, a gente sabe de livros, de filmes, novelas, nunca vivemos isso, graças a Deus. A gente não tem ideia do que é isso. E quando você diz assim, que você é escravo do pecado, você é inimigo de Deus, é ofensivo. Mas é a verdade bíblica. Muitas igrejas deixaram já de falar isso, com medo de represálias, de comentário, de pessoas abandonando o ambiente, mas é a palavra de Deus. Quando uma criança nasce, e já vai nascer uma criança aqui na igreja, ela nasce em pecado. É duro ouvir isso? É, não podemos negar que é duro, mas é uma verdade bíblica.
Por isso que nós ensinamos nossas crianças a verdade da Bíblia. Elas estão lá atrás, estão ensinando a verdade do Evangelho para elas. E no momento certo, o Espírito Santo, e isso é obra do Espírito Santo, não é poder de convencimento nosso, irá convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então essa criança será salva em Cristo Jesus. A gente não está sendo perseguido por Nero, mas já estamos limitando nossas conversas bíblicas pela secularização que estamos vivendo. Se o assunto é homofobia, se o assunto é minorias, a igreja é o primeiro alvo, porque eles acham que nós somos contra todo mundo. E a gente tem medo do que escreve em mensagens, tem medo do que falamos em vídeos na internet. Nós estamos nos policiando. Tem um verso que diz, um ditado que diz: a verdade, ela tem que ser dita com amor. Quando eu falo dos meus parentes, a verdade tem que ser dita com amor. Mas o amor não pode impedir que a verdade seja dita. Nós estamos sendo desafiados. Essa carta de Paulo a Timóteo, do que ele estava vivendo, né? A maneira que nós procedemos, né? A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de nos portar nos ambientes, vai entregar que nós somos crentes. Mas se nós somos... Quando você receber um elogio, eu gosto de fulano porque ele é um crente legal, espero que é o conceito de crente legal deles. Porque ele não fica toda hora falando negócio de Bíblia, ele vai para os lugares com a gente, ele aceita tudo. Isso é um crente legal na visão do mundo. Um crente legal, para Deus, é diferente. É um crente que vive na legalidade da palavra de Deus. Não de uma legalidade, de um legalismo, mas do que é a verdade que tem que ser falada. Amar o próximo, e amar ao próximo é falar do amor de Cristo a ele. A nossa primeira responsabilidade reside na comunicação do Evangelho. Podemos usar muitos métodos, mas temos que resistir a essa tentação de adaptar o Evangelho de Cristo às pessoas que nós conhecemos, para que não seja tão ofensivos a ela. Nós tentamos potencializar o Evangelho para ver se as pessoas aceitam. O Evangelho é o poder de Deus, não o nosso. Por isso, devemos trazer o Evangelho como ele é, e não como queremos adaptar. Pois, antes de tudo, fomos chamados a guardar o Evangelho, conservando-o puro a qualquer preço, preservando de toda a corrupção. Então, nós temos tríplice responsabilidade perante o Evangelho de Deus. Qual é? Guardá-lo firmemente, difundi-lo ativamente, sofrer corajosamente por ele. Guardá-lo fielmente não é no sentido de pegar e esconder no armário. Guardar é tê-lo em toda a sua essência e prática. E difundir realmente proclamar o Evangelho. Uma vida cristã saudável é uma vida de leitura e meditação da palavra de Deus. Para começo de conversa, se você quer atingir esses pontos, você tem que ter uma atividade da leitura da palavra de Deus e meditação da palavra de Deus. E não um concurso de leitura de quem termina um livro da Bíblia primeiro. É meditação, pensar, leu, deixa lá e vai, pensa, medita, fica contemplativo. E aquilo é aplicável à minha vida. Então, guardar fielmente, difundi-lo, falar, proclamar ativamente e sofrer corajosamente por eles. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa de, no seu serviço, ser convidado a participar de alguma coisa ilegal. E como crente, você dizer não. Ou, na faculdade, receber a pesca que o colega está passando, porque você devia ter estudado e você não estudou, e agora você está... Mas eu vou perder todo o período.
Em todas essas coisas nós somos testados. Elas começam pequenas e vão ganhando proporções. Daqui a pouco, você já passou da curva, passou do retorno, está envolvido em muitas coisas erradas. Então, sofrer corajosamente por ele. Essa é a nossa tríplice responsabilidade perante o Evangelho de Deus. É sobre isso que Paulo está escrevendo para Timóteo, naquela situação de mundo que ele vivia e na situação de mundo que nós vivemos. Nós seremos desafiados. Não temos perseguição de morte, né? Mas você já tem acompanhado nos noticiários, nas redes sociais, juízes se levantando contra pessoas que mencionam o nome de Deus em palestra, ou que em escolas que estão orando, ou em escolas que estão se lendo a Bíblia. A educação religiosa de uma escola, ela pode ser para todas as religiões, mas não exclusivamente para o cristianismo. Nós estamos tendo aula de direito eclesiástico. Nosso professor é o professor pastor Cléo Márcio, e estamos falando do nosso Brasil, da nossa Constituição, né? E nós somos o quê? Um país laico. E o que é um país laico? É um país arreligioso? Não. Não é um país arreligioso. É um país que aceita todas as religiões, não especificamente uma. E o artigo 5º da Constituição nos dá a liberdade de culto, de expressar a nossa fé. Mas muito tem se feito, né? Inclusive, é mencionado o nome de Deus na nossa Constituição logo na abertura. Nós, por não nos apropriarmos dessas leis, às vezes passamos dificuldade, mas também temos que nos apropriar da lei do nosso país, para não envergonhar o Evangelho, não fazer um desfavor ao Evangelho, porque o comportamento de muitos crentes tem envergonhado o Evangelho. E Paulo está dizendo para Timóteo, não te envergonhe, ou não cause vergonha para o Evangelho. Nosso comportamento, nosso testemunho, à luz da palavra de Deus, é esse que tem que estar à frente. Eu sei que vocês já não vão votar em muitos crentes que se apresentam por aí, né, devido ao comportamento dele. Mas não são os crentes que vão salvar o Brasil. Os políticos crentes, né? Nós, como crentes, devemos nos portar como crentes e melhorar o ambiente em que vivemos com o nosso comportamento, mas não apenas pelo comportamento, mas pela pregação da palavra de Deus, para que outros entendam o Evangelho de Cristo. Concluindo, a Bíblia já nos alerta e afirma que sofreremos perseguições em maior ou menor grau por assumirmos um posicionamento legitimamente cristão. O fato de basearmos nossa vida, postura, direcionamento e pensamento no que a Bíblia diz e não na ideologia deste século, provavelmente nossas vidas estarão em jogo. Como já acontece em alguns países de nossos dias, onde se perseguem e matam pessoas por sua fé em Cristo. O desafio para Timóteo que Paulo mandou, ele trouxe para mim e para você, o de se manter firme. E eu quero concluir, finalizar, na verdade, com o versículo da palavra de Deus, que ele consegue fechar tudo isso. O que aconteceu com Perpétua e Felicidade, o que aconteceu com aquela garota de 12 anos lá em Cururupu, o que tem acontecido conosco, o que vai ainda acontecer conosco. Apocalipse 12:11 diz assim: eles os venceram. Venceu quem? Satanás. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Pai amado, Senhor, nós queremos te dar graça pelo dia de hoje, Pai amado, e pelo grande desafio, Senhor, de nos mantermos firmes, não somente firmes no sentido de ver a igreja, mas firmes, Senhor, no sentido de guardar a Tua palavra, Senhor, no coração, de entendê-la e de aplicá-la, de servir uns aos outros com os nossos dons, Pai amado. Nos perdoa, Senhor, porque
deixamos de utilizá-lo, Pai amado, de servir, Senhor. Essa ordem é uma ordem tua, não do pastor. É a ti que temos que prestar conta, Senhor, do dom que há em nós, do talento, que tantas vezes usamos outrora, Pai, mas por algum motivo, por alguma palavra, alguma pessoa, deixamos para trás. Nos perdoa nesse sentido, Pai amado, e renova esses dons em nós, Senhor. Aviva, Senhor, essa chama. Somos teus filhos, somos crentes em Jesus Cristo, somos salvos. Nós queremos, Senhor, reanima o nosso coração, Pai amado. Reacende essa fogueira, esse fogo, Senhor, do serviço. E não que seja restrito à tua casa, à igreja, mas que nos ambientes de trabalho as pessoas nos vejam, Pai amado, como genuínos filhos de Deus, que são prontos, Senhor, para testemunhar do teu amor. As nossas palavras, os nossos atos, venham glorificar o teu nome, onde quer que estejamos, Pai amado. A idade que nós temos não é para parar de te servir, Pai. Os mais velhos, os 60 a mais, Senhor, que estão aqui, entendam, Pai amado, que não terminou, mas que eles devam manter firme, Pai amado. Abraçar a causa de servir ao Senhor. Os mais novos, que tenham força e vigor, Pai amado. Não gaste sua energia com as coisas do mundo, mas com teu reino, Pai. Que a tua palavra seja um desafio no nosso coração. Possamos meditar nisso, Senhor, nesse desafio, durante essa semana. Guarda-nos de pecar contra ti, Pai amado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.